O Fotografista chegou. Muito obrigado, pessoal, por estar seguindo essa trilogia nossa sobre o tripé da composição. Hoje nós vamos falar sobre o terceiro ponto do nosso tripé, que é o ISO, ou acessibilidade do sensor. Mas antes disso, eu gostaria de agradecer a todo mundo, de novo, agradecer mais uma vez a todo mundo que está compartilhando comigo o que eles estão aprendendo sobre os vídeos, me mandando foto. Quem quiser pode mandar as fotos lá na página mesmo, porque aí todo mundo consegue compartilhar e, às vezes, criar alguma discussão, entender melhor algum assunto que eu não abordei muito bem, dar alguma sugestão. Mas antes disso eu queria fazer alguns comentários sobre o último vídeo, onde a gente falou sobre abertura do diafragma, que é a íris da nossa câmera. Eu não sei se você usa óculos ou se você não usa, mas algo que explica muito como é que funciona a profundidade de campo é o seguinte: quando a pessoa a pessoa que usa óculos está sem óculos, ela enxerga tudo embaçado, ou seja, o olho dela não consegue focar. Então, um truque que eu vi na internet que é muito legal é você pegar a sua mão, fazer uma bolinha, fazer tipo assim, e você tentar enxergar por dentro dessa bolinha que está na sua mão. Quando a bolinha está bem pequena, você tem como se a profundidade de campo aumentasse muito e fica mais fácil da pessoa conseguir focar, mesmo se ela não estiver com o óculos dela. Se você perder o óculos, você consegue fazer assim e começar a procurar pelo seu óculos. Sei lá, é uma bobeira, mas eu acho que é algo que eu achei legal e que traz um pouco mais da física, da profundidade de campo e da abertura do diafragma para próximo do nosso dia a dia, né? Então agora vamos lá, pessoal. ISO e sensibilidade do sensor. Você vendo os 3 vídeos e passando os exercícios finais que eu passei em cada vídeo, você já tem praticamente 90% do que você precisa para tirar qualquer foto que você quiser. 90% que eu estou considerando que a preguiça que você tem é somente 10%. Com esse conteúdo você já consegue ir pra rua, consegue pegar a sua câmera, já consegue ter um controle muito maior sobre como funciona a exposição e tirar as fotos que você quer. Mais pra frente a gente vai fazer outros vídeos sobre composição, sobre outras coisas para poder melhorar ainda mais, mas pelo menos aquilo que você já pensa, você já consegue fazer. Isso que é o mais importante. Antes de falar da câmera digital, eu vou falar um pouco de como as coisas funcionavam na câmera analógica, para a gente já poder ter um maior contexto e entender como as coisas foram evoluindo. O registro da imagem na câmera, ele está diretamente ligado à capacidade de captação da luz e a capacidade do filme que ele tem de reagir com a luz, na época da câmera analógica. Os 3 padrões que tinha na época da câmera analógica era ASA, o DIN e o ISO. E as pessoas costumam relacionar muito o ASA com o ISO porque eram os 2 padrões mais utilizados. Por quê? Porque a ASA e o ISO eles têm uma progressão aritmética, ou seja, eles só vão somando de acordo com... Os filmes eles são somando, tipo, 100, 200, 400, eles vão somando. Enquanto o DIN tem uma progressão logarítmica, então para você usar o DIN, você teria uma matemática um pouco mais complicada envolvida, você teria que estar muito mais acostumado a usar com filme, a usar os filmes que são padronizados com DIN. E por isso os filmes com ASA e ISO, eles foram muito mais bem aceitos, assim, muito mais utilizados. E o que ASA e ISO representa? Bem, a reação que ocorre no filme, eu vou botar aqui embaixo um diagrama mostrando mais ou menos como é que é o filme analógico, pra você ter uma ideia de como é que eles funcionam. A reação que ocorre no filme analógico, então, ela vai ser devido a quanto que os aletos de prata, geralmente brometos de prata, conseguem reagir com a luz e ser oxidados para poder marcar no filme o formato da luz que está entrando nele. Ou você vai ter filmes com maior ISO, ou seja, filmes mais sensíveis, ou também tem gente que chama de filmes mais rápidos, vão ser filmes que vão ter grãos maiores, gerando num filme mais sensível à luz, ou seja, um filme que reage mais rápido. Mas ao mesmo tempo que você vai ter um filme que ele reage mais, que ele é mais sensível, você vai ter um filme com menos resolução, porque os grãos vão ser maiores e você não vai ter... É como se você fosse desenhar um quadro com uma caneta muito grossa. Você não consegue fazer traços tão finos e detalhes tão finos, você perde um pouco dessa resolução. É por isso que nós vemos fotos com ISO maior mais granuladas do que fotos com ISO menor. Vou botar aqui uma foto de maior e o menor para você ver a diferença do quanto granulado que fica. Mas aí você pode se perguntar, cara, espera aí, se o ISO ficava, o ISO ou ASA, tanto faz, vou falar só ISO porque é mais fácil. Nesse caso, se o ISO ficava no filme, como é que a gente fazia para poder trocar o ISO enquanto o filme estava na câmera? Bem, a gente não trocava. A gente botava o filme na câmera e aquele ISO que estava na câmera, naquele filme, era o ISO da foto. O que você ia ter para controlar ia ser só a abertura do diafragma e a velocidade do obturador, que eu falei nos últimos 2 vídeos também. E para poder explicar um pouco melhor, voltando àquela analogia que eu adoro, que eu odeio, sobre o balde e a chuva, a gente pode imaginar o ISO como se ele fosse uma peneira que está em cima do nosso balde. Quanto mais fina a peneira, mais finos os buracos da peneira, mais você consegue uma água limpa, você consegue uma resolução boa na luz que está entrando na sua câmera. Ou seja,
você bota um ISO muito baixo, você bota a peneira muito fina e a água vai passar por ali, vai ser muito pura, vai gerar uma imagem melhor, vai gerar um conteúdo do balde menor. O problema é, quando você tem uma chuva menor, uma chuva mais branda, você não pode ser tão criterioso e querer peneirar tanto, porque senão você não vai conseguir encher o balde. Ou seja, quando você tem pouca luz no ambiente, você não pode querer ser tão rigoroso e falar assim, eu não vou botar o ISO muito alto para não ter a foto muito granulada. Mas aí você acaba botando o ISO baixo demais e acontece que você, com os outros dois pés do tripé da exposição, os outros dois, que é a abertura do diafragma e a velocidade do obturador, você não consegue compensar de foto para você ter a foto que você quer com a quantidade de luz que você quer. A gente tem que entender que os três pés se relacionam assim. Todos eles vão ter seus pontos bons, seus pontos ruins, e você tem que saber mexer com eles para poder conseguir o que você quer. O ISO geralmente é o pé que fica mais fixo. Depois você mexe com os outros dois para você conseguir trabalhar com posição. Não pode borrar essa velocidade. Eu quero tanto de profundidade de campo. Aí você vai mexendo até você conseguir ter sua foto fotometrada. Só que o problema é que estamos falando de câmeras digitais. E quando a gente fala de câmeras digitais, entra mais um vilão na história. Bota aquele som de... uma risada, alguma coisa de mal. Isso. O grande vilão das câmeras digitais vai ser o ruído digital. Acontece que sensores digitais são sensores fotossensíveis, ou seja, eles são uma rede de transistores que formam células, e essas células pegam a luminosidade que bate nelas e convertem em carga elétrica. Ele vê o valor de cada carga acumulada em cada célula e transforma isso num sinal digital. Essa maneira como ele vai fazer isso vai depender se o sensor é CCD, CMOS, mas a gente tem que se preocupar agora com o NQSDS, que é o não quero saber essas siglas agora porque esse papo é muito específico. Só que para você captar valores maiores, ou seja, você aumentar a sensibilidade do sensor num sensor digital, você tem que aumentar o campo magnético que está em cada célula. Ou seja, você tem que tornar aquela célula mais sensível para uma mesma quantidade de luz que está entrando. E todo mundo que já mexeu com imã sabe a merda que dá, né? Porque você começa a aumentar o campo magnético de uma célula, e como são células vizinhas uma do lado da outra, um campo magnético de uma célula começa a entrar num campo magnético da outra célula. E daí que acontece o ruído digital. No caso do sensor, não acontece de você aumentar o campo magnético e ele colar no outro e ficar colado para sempre, que nem acontecia nas nossas aulas de física. Traumatizante isso. Mas os campos magnéticos de um sensor começam a gerar dado falso nos sensores vizinhos. Você consegue notar mais ainda o ruído digital quando você chega nas partes pretas, que são a parte que não tem informação nenhuma, e somente o campo magnético do sensor de uma célula influenciando na outra gera essa informação. Você vê que na parte preta, deixa eu pegar uma foto aqui para dar exemplo. Na parte preta, só o que tem é ruído digital, mais nada, porque não tem mais informação nenhuma, não tem detalhe nenhum, só ruído digital. O ISO, como eu também cheguei a comentar na abertura do diafragma, ele vai seguir igual a velocidade do obturador. Você passa do ISO 200 para o ISO 400, você ganhou um passo de luz. Você divide o ISO 200 por 2, você vai para 100, matemática. Você divide o ISO 200 por 2 vai para 100, você perdeu um passo de luz. Então, eu tô com abertura 1/100 e o ISO 200. Se eu pegar o ISO 200 e formar em 400, eu tenho que pegar a velocidade, que é 1/100, e passar para 1/200. Eu tenho que dobrar a velocidade para poder dobrar o ISO. Se a foto estiver fotometrada, para poder manter a mesma quantidade de luz. Uma pergunta que muito me fazem também é: Cássio, mas se eu consigo tirar o ruído digital no computador, por que eu vou ficar me preocupando em tirar a foto com ISO baixo? Beleza, você pode muito bem fazer isso. A questão é que qualquer pessoa que já trabalhou com edição um pouquinho sabe que para você reduzir o ruído de uma foto, você acaba perdendo muito detalhe, porque o software de processamento tem que pegar aqueles pontos do ruído e limpar ele, substituir pela média dos pontos que estão em volta. Você consegue tirar o ruído, mas você também tira muita coisa que é detalhe da sua foto, porque o ruído estava cobrindo algum detalhe. Então, quanto maior o ruído, menos detalhe da imagem mesmo você tem e mais dados gerados pela própria câmera. Mas o ideal é você reduzir ao máximo o ISO para você conseguir manter o máximo de detalhe da sua foto. E você vê claramente em celulares que já tem um software de processamento deles que não tem granulado, mas as imagens têm aquela aparência meio plástica. Eu vou botar um exemplo de uma foto minha aqui, a foto com a redução de ruído e a foto sem a redução de ruído. Você vê que ela dá passa a ser uma maquiagem fortona na foto para poder tirar todo o ruído e ficou tudo com uma aparência, uma cor só, meio lavado, meio sem graça e artificial pra caramba. Algo legal de falar também é que geralmente as câmeras têm um ISO base, que é aquele ISO mais ou menos ali entre 100 e 200,
E tem câmera que vai abaixo disso, só que o problema é que acontece que a galera vai nessa fissura de não, tem que abaixar o ISO pra caramba, e você abaixa abaixo do ISO base, cara, você vai ter o mesmo problema se estivesse aumentando o seu ISO muito. O ISO base é o menor ISO que você consegue na sua câmera sem perder detalhe nenhum. Você ir abaixo daquele ISO, é claro, a sua câmera ela vai alcançar aquilo, mas você perde o que a gente chama de alcance dinâmico. Alcance dinâmico é a capacidade da câmera que ela tem de distinguir entre o breu e o preto, entre o muito claro e o extremamente claro. Esses pequenos detalhezinhos assim que você vai perdendo ao longo e você vai negligenciando vão fazendo com que o resultado final da sua fotografia fique pior. Então, quando a gente fala que pode parecer, mas isso é só um detalhe, mas não é só um detalhe. A fotografia ela é feita de detalhes, a gente tem que se preocupar com esse tipo de coisa pra gente poder conseguir atingir aquele resultado maneiro que a gente quer. E agora, o exercício final. O exercício final de hoje é algo meio tranquilo também, como todos esses finais são. E você pegar sua câmera, deixar sua câmera primeiro no ISO mais baixo e tirar foto em lugares escuros. Não precisa sair de casa, dentro de casa mesmo já tem lugar escuro o suficiente. E você vai lá, bota o ISO baixo e usa os outros dois pés para poder controlar a exposição e ter a fotometria que vocês querem. Depois disso, eu quero que vocês vão aumentando o ISO e vocês comecem a notar na sua câmera até que momento que o ruído da sua câmera é suportável. Ou seja, qual o ISO da sua câmera que já começa a dar um ruído elevado demais. Não tem uma regra para isso, realmente não tem. Cada câmera vão ter desempenhos diferentes em luminosidade baixa e você tem que conhecer a sua câmera para saber até onde você pode empurrar o ISO dela sem perder detalhes da sua fotografia, sem perder qualidade da sua fotografia. Gente, é isso. O Fotografista fica por aqui. Se você quiser receber notícias do que a gente anda fazendo, se inscreva no canal. Se você gostou desse vídeo, curta, mande para seus amigos. Aqui embaixo eu vou deixar o link do meu Twitter para você poder me mandar as fotos desse final, alguma sugestão, alguma coisa do tipo. Vou deixar também o e-mail do Fotografista. E é isso. Ficamos por aqui e até a próxima.